porque alguns assuntos ainda são regulados em âmbito internacional somente pelos costumes internacionais. Tudo bem, professor? Me dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo bárbaro, extremamente importante. Já ouviram falar em imunidade à jurisdição? Claro que ouviram. Vocês assistem assiduamente o programa Prova Final, aqui da TV Justiça. Quem assiste, quem tem assiduidade e nos assiste vai saber o que eu estou falando. Estou chovendo no molhado. Vocês são fera no assunto. Já ouviu falar em imunidade de jurisdição? O que é isso? Pessoal, nós temos as imunidades diplomáticas. As imunidades diplomáticas estão previstas na Convenção sobre Relações Diplomáticas de 61. Isso é só para recapitular, você já sabe isso. As imunidades diplomáticas estão previstas na Convenção sobre Relações Diplomáticas de 61. As imunidades consulares estão previstas na Convenção sobre Relações Consulares de 63. Vejam, presta atenção. Eu falei em imunidades diplomáticas e consulares, ou seja, dos agentes diplomáticos e dos agentes consulares, dos diplomatas e dos cônsules. Só que além dessa imunidade, nós temos as imunidades dos estados, imunidade à jurisdição dos estados. Um estado estrangeiro, em regra, não pode ser processado e julgado pela justiça nacional, pela justiça interna brasileira. Ele tem imunidade à jurisdição. E hoje, modernamente, nós sabemos que essa imunidade é relativa. Por quê? Porque o STF e o TST, eles entendem que um Estado estrangeiro, Israel, Estados Unidos, podem ser, esses dois estados, ou qualquer Estado estrangeiro, podem ser demandados, processados em causas trabalhistas, na justiça trabalhista. Por isso que essa imunidade à jurisdição dos estados, hoje, ela é relativa. Lembrou disso? Você deve ter lembrado de algum programa aí da Prova Final, porque a gente está trabalhando muito esses temas. Esse tema, a imunidade relativa de jurisdição dos estados, não tem convenção internacional. Não tem convenção internacional. Salvo a Convenção da Basileia, que se aplica apenas na Europa. A imunidade de jurisdição dos estados, em âmbito global, não tem um tratado ou convenção específica. Ela é regulamentada pelo quê? Pelos costumes internacionais. Nada mais, nada menos que a imunidade de jurisdição dos estados. Um tema extremamente importante. Nada mais, nada menos que isso. E é regulado pelo quê? Por costumes internacionais. Olha a importância dos costumes internacionais. Eu acabo de dar um exemplo importantíssimo para a seara do direito internacional. Beleza, tenho várias informações sobre o costume internacional. Professor, o que é um costume internacional? Pessoal, um costume internacional, para ser um costume internacional, ele tem que possuir dois elementos. Deixa eu até ser mais claro. Um determinado comportamento, para ser um costume internacional, ele tem que ostentar, possuir dois elementos. Dois elementos cumulativos. Ele tem que possuir dois elementos cumulativos. Um determinado comportamento em âmbito internacional, para ser costume internacional e para ser fonte do direito internacional, ele precisa ostentar dois elementos. E são dois elementos cumulativos, não basta um. Se não tiver um dos elementos, não é fonte, não é um costume internacional. Esse comportamento que dá ensejo ao costume internacional, esse comportamento que tem que ter esses dois elementos, ele pode ser uma ação ou omissão. Então,
O costume internacional ele pode ser uma ação, decorrer de uma ação ou de uma omissão. De uma ação ou de uma omissão. De uma ação ou de uma omissão. E quais são esses dois elementos? Para que um comportamento omissivo ou comissivo seja a fonte do direito internacional, seja um costume internacional, ele tem que ter dois elementos. Um elemento objetivo e um elemento subjetivo. Os dois juntos. Se tem um, não é costume, não é fonte. Um elemento objetivo e um elemento subjetivo. O costume, ele é conceituado como uma prática geral aceita como sendo direito. Eu vou repetir. O costume internacional, ele é conceituado como uma prática geral aceita como sendo direito. Eu vou repetir. O costume internacional, ele é conceituado como uma prática geral aceita como sendo direito. Uma prática geral aceita como sendo direito. É um conceito de costume. Essa prática geral, essa é o elemento objetivo. Aceita como sendo direito, esse é o elemento subjetivo. Então, o costume internacional, para ser fonte, ele tem que ter dois elementos, o objetivo e o subjetivo. Ele tem que ser uma prática geral, aceita como sendo direito. Ok? Beleza, meu amiguinho? Esse elemento objetivo, essa prática geral, é o seguinte: é uma ação ou omissão que vem sendo praticada por um determinado período pelos Estados. É uma ação ou omissão que vem sendo adotada por um determinado período pelos Estados. Ou seja, está sendo praticado pela maioria dos Estados. Não precisa ser por todos os Estados do planeta Terra. Óbvio que não. Nós temos hoje costumes internacionais, costumes regionais, costumes locais, que são aplicados e são adotados em um determinado continente apenas. E é costume internacional, e é fonte do direito internacional. Então, esse elemento material, esse elemento objetivo, ele é uma prática geral, ou seja, ele é praticado pela maioria dos estados por um determinado período. A Corte, sobre esse elemento objetivo, essa prática geral, que é uma ação ou omissão, a Corte Internacional de Justiça, ela já decidiu. Não precisa ser por um tempo de décadas, séculos. O que ela quis dizer? Não há um prazo fixo para a prática desse comportamento. A Corte Internacional de Justiça já decidiu. Para que se configure um costume internacional, não precisa ser um tempo extenso. Não precisa ser muito tempo. O tempo não é um elemento imprescindível. Não há necessidade de esse elemento objetivo configurar, tem que ter no mínimo 100 anos esse comportamento ou essa omissão, essa prática geral, para configurar costume internacional, tem que ter no mínimo 100 anos. Não, não é assim que funciona. A Corte Internacional de Justiça diz que não precisa de um prazo extenso e não tem prazo fixo. Esse é o elemento objetivo. E o elemento subjetivo? O elemento subjetivo é um elemento psicológico. É a consciência dos estados de que aquele comportamento, de que aquela ação ou omissão é obrigatória. Por isso que é um elemento subjetivo. É a consciência, é um aspecto psicológico, subjetivo. Os estados têm consciência da vinculação, da obrigatoriedade daquele comportamento. Então, é uma prática geral aceita como sendo direito. Elemento objetivo e elemento subjetivo. Tem que ter os dois, de forma cumulativa. Senão, não é um costume internacional e não é uma fonte do direito internacional. Meus amiguinhos, e se um determinado comportamento, ação ou omissão, não tem um desses elementos, ele não é costume, ele é o quê? Pode configurar uma cortesia. Pode configurar uma cortesia, não tem problema nenhum. Só que não tem obrigatoriedade, não vincula conforme o costume internacional.